Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Lembra que eu deixei um gostinho na aula passada? Na aula passada a gente falou bastante de prisma. E aí eu deixei um gostinho para vocês que a aula de hoje será sobre pirâmide. Mas calma que tem bastante coisinha para a gente conversar antes. Primeiro vamos dar oi para o Thiago. Oi, Thiago, tudo bem? Pronto para aprender sobre pirâmide, Thiago? Muito bom! E aí, vão organizando o caderno de vocês, porque essa aula também vai ter bastante coisinha para copiar. Lembra da aula de prisma? A professora deu bastante paradinhas para vocês copiarem os elementos de um prisma. Hoje a gente vai falar bastante sobre os elementos das pirâmides. Então, organiza o caderno de vocês enquanto a professora vai dar os recados. Quais são os recados? Você que está acompanhando as aulas lá pelo Classroom, né, pelo aplicativo, e estão fazendo as atividades no Classroom, não se esqueçam de fazer a atividade número 1. Essa atividade, ela tem grande importância por dois motivos. A primeira é para vocês e os seus professores conseguirem acompanhar como é que está esse aprendizado de vocês. E o segundo motivo é para garantir a frequência de vocês. Agora, você que não está pegando as atividades, fazendo as atividades pelo Classroom, precisa pegar a atividade aonde? Precisa, né? A professora está meio que com trava-língua, né? Precisa pegar as atividades aonde? Vê o dia que a sua escola agendar, vocês vão lá na escola, buscam as atividades, fazem as atividades, faz o estudo de vocês lá e aí entrega, devolve, não se esqueça de devolver, porque o professor de vocês não é adivinho, então ele vai precisar dessas atividades para poder acompanhar o aprendizado de vocês, beleza? Mas professora, o que tem o símbolo do Meet? Os professores, para quem acompanha pelo aplicativo ou pelo Classroom, os professores estão fazendo Meet com vocês, então não esqueça de agendar, anota lá na agenda e compareçam nesse Meet. Mas por quê, professora? Para a gente poder interagir, né? Para os professores poderem interagir com vocês tirarem as dúvidas de vocês e vocês também reverem os professores, né? Porque sabe de uma coisa? Nós estamos morrendo de saudade de vocês, então não deixem de abrir as câmeras para poder matar essa saudade, tá bom? Como eu disse, na aula anterior a gente viu sobre prismas e na aula de hoje a gente vai falar sobre pirâmides. Então, organizaram o caderno de vocês? Vamos lá! Prismas e pirâmides a gente já sabe que são poliedros. Qual que é a diferença de prisma e pirâmide? Então aqui eu tenho um prisma, porque eu tenho duas bases, tudo bem? E aqui eu tenho uma pirâmide, porque eu tenho uma base, mas a característica principal da pirâmide é que ele tem um vértice em comum com as suas faces laterais. A prof já está dando algumas dicas dos elementos, né? Muito bem, então vamos continuar aqui. E o nome das pirâmides vai depender do quê? Do formato do polígono da base. Mas, professora, do prisma também é assim. Isso mesmo. A base, o polígono que forma a base é o que vai dar o nome. Então, por exemplo, se é um quadrado, pirâmide de base quadrangular. Lembram dos prismas? É a mesma coisa, mesmo raciocínio. Hoje nós vamos estudar sobre as pirâmides. Olha lá que a professora já destacou, vértice em comum. Mas o que são as bases das pirâmides? A prof também já conversou com vocês. Base são os polígonos, né, que formam um dos lados ali que fica encostadinho, que não tem o vértice em comum. Então, pode ser pirâmide triangular, quadrangular, pentagonal, ou seja, dependendo do polígono que forma a pirâmide, ó, vamos olhar essa pirâmide aqui, ó, a base dela é um quadrado. Então, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular. Aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. Tudo bem? Então vou dar um tempo para vocês copiarem esse slide e a gente já volta.
E aí, copiado, bem caprichado? Muito bem, vamos continuar falando das pirâmides. Olha lá, triangular, porque é um triângulo. Essa pirâmide recebe um nome especial. Sabe qual é? Tetraedro. Por que será? Tetra vem de 4, olha lá, 4 lados, né? Guardem isso, ó, uma face, outra face e a base, 4. Pirâmide de base quadrangular, um quadrado. Pirâmide de base pentagonal, a base é um pentágono, ok? Muito bem. E o que são faces? Do mesmo jeito que a gente conversou sobre os prismas, vale para as pirâmides. A única coisa que diferencia uma da outra, né, um prisma da pirâmide, é o quê? É que a pirâmide tem um vértice em comum entre as faces laterais. É o que diferencia, mas são sólidos geométricos. Vamos lá. Faces da pirâmide. Qualquer polígono que limita essa pirâmide é uma das suas faces. Ah, então a base pode ser uma das faces? Pode também. O número de faces laterais é igual ao número de lados da base. Professora, tá bem parecido com o prisma, né? Isso mesmo, tá bem parecido com o prisma. Por isso que é importante copiar e deixar anotado no seu caderno. Tempo para vocês. Copiadinho, bem bonitinho aí no caderno? Vamos lá. Faces laterais. Ah, então a gente tem a base, que é uma face também, mas as faces laterais são o que está em volta. No caso da pirâmide, como eles têm um ponto em comum, as faces laterais são triângulos. Quer ver, ó? Olha lá, por ter um ponto em comum aqui, ó, um vértice em comum, então o que acontece? As faces laterais são triângulo, mas também seguem a mesma quantidade dos lados do polígono que forma a base. Então, se tem um quadrado, eu vou ter 4 faces laterais. Então, não deixem de copiar bem rapidinho aí que a gente já volta. E aí, copiado? Vamos lá. Faces das pirâmides. Então, olha lá, um triângulo e a face lateral, né? Aqui a professora está pondo a face lateral, que é o triângulo que forma aqui. Lembrando que a base pode ser também uma face, tá? Muito bem. Aresta. O que era aresta lá no prisma? Lembra aquela linha que encontra duas faces? É a linha que encontra a face lateral com a base, ou as faces laterais é aquela linha, aquele segmento, aquele tracinho que fica aqui, certo? E as faces laterais, então aqui ó, eu tenho a face da base, a face, ai professora, não é face, é aresta. Aqui tá a aresta da base, certo? Então para esse slide, vou dar um tempo para vocês copiarem também.
tudo certo, caderno organizado. Lembra? A professora sempre fala para vocês, caderno organizado, os registros lá organizados. Porque quando voltarem às aulas, vocês têm tudo organizadinho ali para poder fazer o estudo, tá bom? Muito bem. Aresta lateral. Tempo para cópia. E aí, copiaram? Beleza, então vamos lá. Continuando, vértice é o ponto de encontro. A professora está indo um pouquinho mais rápido porque a gente já conversou disso sobre os prismas, né? Os conceitos são os mesmos, tá bom? Só vai mudar as quantidades. Então, tempo para vocês copiarem o que são vértices. Copiado? Lembrando que nas pirâmides, o vértice aqui das faces laterais, que encontra as faces laterais, ele é um vértice comum, tudo bem? Vamos lá. Existem classificações possíveis para as pirâmides conforme o quê? Conforme a quantidade de lados do polígono da base. Lembra que a gente já falou sobre isso? Muito bem. Que aqui, por exemplo, eu tenho uma pirâmide de base triangular. Lembra que eu falei que ela recebe um nome especial? Tetraedro. A base dela é um triângulo. Pirâmide de base quadrangular, ó. A base dela é um quadrilátero. Pentagonal, ó, base pentagonal. A base é um pentágono, então recebe o nome de pirâmide de base pentagonal. Hexagonal é um hexágono. Então a base é um hexágono, então aqui eu tenho uma pirâmide de base hexagonal. Tudo bem? E elas também podem ser classificadas quanto aos ângulos. Lembra lá dos prismas? Prisma reto é aquele que o encontro da aresta lateral com a aresta da base fica o quê? Um ângulo de 90 graus. E o prisma oblíquo é aquele que fica deitadinho, ou seja, ele faz um ângulo diferente de 90 graus. Para as pirâmides isso também vale. Olha lá, uma pirâmide reta e uma pirâmide oblíqua, ok? Mas o que vai importar para a gente hoje, agora que a gente vai começar a fazer alguns exercícios, é fazer um resumo da contagem das coisinhas que a gente aprendeu hoje. O que a gente aprendeu? Base, face lateral, né? Base, face lateral, aresta e vértice. E o nome das pirâmides, certo? Então, observando esse polígono aqui. Opa! Polígono, professora. Não é um polígono, professora, é pirâmide. Observando essa pirâmide aqui, o que está perguntando? Qual é o polígono que forma, qual polígono forma as suas faces laterais? Então, olha lá, as faces laterais é o que está em volta.
Qual que é o polígono que forma as faces laterais da pirâmide? Se você prestou atenção na aula de hoje, você vai conseguir responder isso rapidinho. Tempo para vocês. E aí, pirâmide, lembra que a professora já explicou para vocês? As faces laterais têm uma característica especial que são triângulos. Por que são triângulos? Porque tem este vértice em comum. Então, para fechar esse vértice em comum aqui, acaba fazendo um triângulo. Então, resposta letra C, triângulos. E agora, quantas faces tem essa pirâmide? Letra A, 3 faces. Tem que lembrar que base pode ser face também. 6 faces, 8 faces ou 10 faces. Então, eu tenho que lembrar de duas coisas. Base também é considerado face e a quantidade de faces laterais é igual aos lados que formam o polígono da base. Tempo para vocês.
E aí? Então, primeira coisa, vamos ver qual a base, qual polígono que forma. Eu vou começar por esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o polígono que tem 7 lados mesmo? Um heptágono. Lembram da aula de figuras geométricas? Heptágono. 7 lados. Então, quer dizer que essa base é um heptágono. A segunda coisa que eu preciso lembrar que a quantidade de faces laterais é igual à quantidade dos lados do polígono que formam a base. Se a base é um heptágono, então eu vou ter 7 faces laterais. Mas eu não posso esquecer que a base é uma face. Então, 7 faces laterais com mais a base, eu vou ter 8 faces. Bem facinho, né? Vamos para o próximo? Então, vamos lá. Qual é o polígono da base da pirâmide? A professora já deu uma dica aí, né? Ele tem quantos lados? Letra A, heptágono. Letra B, quadrado. Letra C, triângulo. Ou a letra D, hexágono? Tempo para vocês bem rapidinho, porque eu já dei bastante dica. Dica dada foi o quê? Um heptágono, porque tem 7 lados. Vamos continuar? Estão vendo? A gente está fazendo um resumão da aula de hoje. Quantos vértices tem a pirâmide? Bom, vértice eu tenho que lembrar que são os pontinhos. Então, tempo para vocês responderem. Quantos vértices? Foi a letra A, 12 vértices? Foi a letra B, 6 vértices? Foi a letra C, 8 vértices? Ou foi a letra D, 10 vértices? Bom, se é um heptágono a base, não é? 7 lados, 7 vértices. Não é isso que caracteriza uma figura geométrica, um polígono? 7 lados, 7 vértices. Então já tem 7. Só que a pirâmide não tem 2 bases. Lembra lá do prisma? A gente tinha 2 bases, então era só dobrar a quantidade de vértices de uma das bases. Agora, a pirâmide ela tem uma característica especial, que é um vértice em comum. Então, ela tem os vértices da base e mais um em comum. Então, se são 7 com mais um, 8. Letra C, 8 vértices. Tudo bem? Vamos mais um pouco, ó. Quantas faces laterais, então agora eu não vou considerar a base, tem essa pirâmide? Letra A, 4, letra B, 6, letra C, 7 ou a letra D, 10? Tempo para vocês.
E aí? Bom, se eu não vou considerar a base e lá no exercício anterior a gente viu que tinha 8 faces, é só eu tirar uma das faces, não é? Para ser as faces laterais, porque a quantidade de faces laterais segue a quantidade de lados que tem o polígono da base. Heptágono, então eu tenho 7 faces laterais. Ó, bem resumidinha essa aula, né? O que vocês estão achando? Bem gostoso, né? A professora adora essa aula, adora. E agora, já que a gente classificou os elementos, né? A gente falou de face, a gente falou de base, a gente falou de aresta, a gente falou de vértice, não é? Agora a gente vai falar dos nomes das pirâmides. E vamos lembrar, lá no começo da aula, o que dá o nome à pirâmide? A base, o polígono da base. Então, um tempo para vocês me responderem se, dentro dessas figuras aqui, quem é o meu tetraedro? Vou ver hoje se vocês prestarem atenção, hein? Porque a gente já falou quem que pode ser o tetraedro. Qual é a pirâmide que recebe esse nome especial? Vai ser uma pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal ou pirâmide hexagonal? Qual desses aqui é cada um deles? Tempo para vocês. E aí, tetraedro, qual que é? Prestaram atenção na aula? Tá com o caderno em dia? Fizeram anotações? Vamos lá. Tetraedro, lembra que a prof falou que é uma pirâmide que recebe um nome especial, que é a pirâmide de base triangular. Então, quem vai ser o tetraedro? Esse aqui, ó. Eu tenho um exemplo de tetraedro aqui para mostrar para vocês, ó. Esse é um tetraedro. Se eu contar, eu tenho 1, 2, 3 faces laterais, com mais a base, 4. Por isso que é tetraedro, tá? E ele tem outras características especiais, mas a principal delas é essa. Então, aqui eu tenho um tetraedro. Quem será a pirâmide de base quadrangular? Pirâmide quadrangular. Vou olhar a base. Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Não é um quadrilátero. 1, 2, 3, 4. É um quadrilátero. Então, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular. Então, eu tenho uma pirâmide quadrangular. Quem é a pentagonal? Olha aqui, ó. 5 lados na base. Então, aqui eu tenho uma pirâmide pentagonal, certo? Só sobrou ali hexagonal, mas vamos conferir na figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente é um hexágono. Então, eu tenho uma pirâmide hexagonal. Tudo bem? Falado de tudo isso, vamos praticar mais um pouquinho. Vamos analisar as pirâmides e vocês vão dar as quantidades que eu tenho de vértice, de aresta, etc. Lembra que a gente fez uma atividade bem igualzinha lá para os prismas? Só que agora a gente vai fazer para a pirâmide. Essa pirâmide, nosso tetraedro, essa pirâmide aqui, tem quantas faces laterais, quantas bases, quantos vértices e quantas arestas? Tempo para vocês.
E aí, pessoal? O nosso tetraedro, ou seja, pirâmide triangular, quantas faces laterais? Bom, a quantidade de faces laterais segue a mesma quantidade de lados da base. Se a minha base, né, é um triângulo, então eu vou ter 3 faces laterais. Base. São bases ou são base? Ou é base? É uma base. A pirâmide tem uma base só. Então, 1. Vértice. Quantos vértices eu tenho? Eu tenho os 3 da base e 1 em comum. Lembra que a pirâmide é diferente do prisma. O prisma eu vou ter 2 bases. Então, como tem 2 bases, eu dobro a quantidade de vértices de uma das bases. Só que a pirâmide, ela tem uma base e um vértice em comum. Então, eu conto da base e acrescento mais 1. Se eram 3 com mais 1, 4. E aresta? Bom, aresta eu tenho que contar as arestas da base e as arestas laterais. Então, se eu tenho uma base triangular, eu já sei que eu tenho 3 arestas da base, mais 3 arestas laterais. Então, eu vou ter 6 arestas. Tudo bem? E quem será que é a próxima pirâmide que vem, hein? Tchan, 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 tchan. Letra B. É uma pirâmide o quê? Lembra? Olha a base, veja quantos vértices tem, quantas arestas tem. Vamos responder. Todos aqueles ali, aqueles itens que eu estou pedindo, tá bom? Tempo para vocês. E aí, contaram? Bom, faces laterais, eu tenho que identificar primeiro a minha base. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho uma pirâmide pentagonal, 5 lados. Se eu tenho 5 lados na minha base, eu vou ter 5 faces laterais. Beleza? Base, pirâmide, uma base. Vértice, 5 vértices na base, com mais 1 em comum. Então, 5 mais 1, 6. Arestas, 5 arestas na base e mais 5 arestas laterais. Então, eu vou ter 10 arestas. Tudo bem? E quem será a próxima pirâmide? Ah, olha lá. É uma pirâmide quadrangular. Tempo para vocês responderem. Quantas faces laterais? Quantas bases? Quantos vértices? E quantas arestas?
E aí? Bem facinho, né? Olha lá, é uma pirâmide quadrangular. Então, a minha base é um quadrilátero. Se a minha base é um quadrilátero, 4 lados, é um polígono de 4 lados. Então, as faces laterais vai seguir também a quantidade das bases aqui, dos lados da base. Olha lá, a professora tem um exemplo aqui, ó. Base quadrangular. Vamos contar quantas faces? Uma aqui na frente, 2 aqui atrás, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 4 faces laterais. Tudo bem? Muito bem. E base? Vou ter uma base só, porque aqui não tem base, ó. Aqui tem um vértice em comum. Então, base. Vou ter uma base só. Vértices, eu vou ter 1, 2, 3, 4 da base e mais um em comum. 4 mais 1, 5. E arestas? 1, 2, 3, 4 arestas da base. 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter um total de 8 arestas. Tudo bem? Muito bem. E, por fim, o último. Ah, acharam que eu ia trazer sempre os mesmos, né? Esse aqui a prof trouxe um desafio para vocês. Não se esqueçam, contem bem direitinho aí a quantidade de lados da base. Tempo para vocês. E aí, contaram? Esse aqui é bonita essa pirâmide, né? A professora acha um máximo. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é que chama o polígono de 10 lados mesmo? Decágono. 10 lados é um decágono. Então, eu tenho aqui um polígono de 10 lados, ou seja, eu tenho o decágono. Muito bem. Se eu tenho um decágono aqui na base, as faces laterais então vão ser 10, não é? Porque a quantidade de faces laterais segue a quantidade de lados do polígono da base. Quantas bases? Se é pirâmide, uma base. Quantos vértices? 10 vértices da base e mais um em comum. Então, eu tenho 11 vértices. E arestas? 10 arestas da base e 10 arestas laterais. Então, eu vou ter 20 arestas. Ficou legal, né, esse exercício? Nossa, a professora acha bem bonita aqui uma pirâmide de base decagonal. Vamos lá. Com isso, a gente termina a aula de pirâmide,
lembrando que a gente estudou os elementos da pirâmide, porque a gente está preparando, vai vir mais aulas sobre isso, tá bom? As próximas aulas vão ser falados de prismas e de pirâmides, agora de um outro jeito, porque agora as professoras, né, provavelmente a professora Desirê, que vai vir conversar com vocês, o que vai acontecer? Ela vai fazer exercícios e ela não vai mais ficar falando assim, aresta, o que é vértice? Não, porque isso vocês já aprenderam na aula de hoje e na aula anterior, beleza? Bom, a prof vai pedir, nossa aula está chegando no fim, eu vou pedir para vocês ficarem em casa, se cuidarem e até uma próxima aula.